Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula com a temática sobre procedimentos de análise antropométrica e composição corporal específico para pessoas obesas. O objetivo da aula fica então realizar os procedimentos de análise antropométrica e composição corporal específico para pessoas obesas. O roteiro vai ser aprendemos os procedimentos sobre índice de massa corporal para adulto e criança. Também vamos aprender os procedimentos para fazer a análise da relação cintura-quadril. Aprender também a classificação da circunferência de abdômen. E também vamos apresentar para vocês como analisar a composição corporal a partir do percentual de gordura, peso gordo e peso magro. E específico essa discussão dessa aula para pessoas com obesidade. Abaixo a gente pode visualizar aí as referências para a elaboração dessa videoaula. Então, a primeira coisa a entendermos que o índice de massa corporal, mais conhecido como IMC, tem essa fórmula como princípio, que é o peso dividido pela altura da pessoa elevado ao quadrado. Lembrar que peso, você tem que usar ela em quilogramas, e a estatura você precisa usar o valor em metros. Vamos citar um exemplo aqui para ver se a gente consegue entender. Então, uma pessoa de 60 quilos com uma estatura de 1,60 m. A fórmula você coloca, que é peso dividido pela altura ao quadrado, substitua os valores, lembrando que o peso é em quilos e a estatura ou a altura tem que ser em metros. Então, eu realizo a multiplicação da altura ao quadrado, que é 1,6 vezes 1,6, eu vou encontrar um resultado de 2,56. Então, eu faço essa divisão de 60 dividido por 2,56. O resultado disso é 23,43 kg por metro quadrado. Essa relação de peso pela estatura, eu vou classificar ela por duas tabelas clássicas que nós podemos encontrar na literatura. Então, esse exemplo dessa pessoa, nós encontramos o resultado de 23,43 kg por metro quadrado. Na tabelinha, visualizando o slide do lado esquerdo, a gente tem uma classificação de termos mais comuns, vocês podem visualizar do lado esquerdo aí. Classificação baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidades. Os valores de referência para o IMC estão à frente. No caso do nosso sujeito aí com 23,43, o sujeito é classificado com o peso normal. Quer dizer, essa relação de peso e a estatura da pessoa que nós encontramos, desse sujeito voluntário, está normal. Do lado direito temos uma outra tabela que Pitanga apresenta para a gente, com outros termos de classificação, mas segue na mesma direção de classificação. Algumas pequenas diferenças, mas é que ele usa aí. Ele não tem o termo baixo peso, ele já começa no peso normal. Ele tem, em vez de sobrepeso, ele tem obesidade grau 1. Em vez de você ter obesidade, ele tem obesidade grau 2. E o quadro do lado esquerdo de classificação, ele não usa a obesidade grau 3, que já seria uma classificação de obesidade mórbida, aquilo que você encontrar um IMC acima de 40. Esse mesmo sujeito nosso com 23,43 seria classificado como normal se a pessoa tiver um IMC até 25. O grande lance agora, como fazer o IMC para criança? Segue o mesmo procedimento de cálculo do IMC como foi feito para o adulto. Então, vamos para um exemplo. Uma criança de 4 anos e 2 meses e 20 dias de idade, ela é do sexo feminino, o peso corporal 20 kg e a estatura com 1,20 m. Então, como eu disse, primeiro passo, calcular o IMC a partir daquilo que a gente já viu para adulto, peso dividido pela altura ao quadrado. Eu vou substituir o valor, fazer a multiplicação de 1,2, que é a estatura de 1 vezes 1,2, que vai dar 1,44. Vou dividir o peso por esse 1,44 e vou encontrar um IMC de 13,88. Qual vai ser o segundo passo a partir disso?
Para o adulto, nós fizemos o quê? Olhamos uma tabela de classificação direto. No caso da criança, a gente vai precisar transformar essa idade da criança em dias, se ela tiver até 5 anos, e se ela tiver mais de 5 anos, eu vou usar uma outra tabela, um outro gráfico de análise para meses. Então, vou converter essa idade ou para dias, ou vou converter essa idade para meses. No caso aqui da criança, tem menos de 5 anos, esse exemplo, 4 anos e 2 meses, eu vou converter isso em dias, para que eu leve para um gráfico e faça uma análise a partir do percentil que eu encontrar. Eu vou classificar se essa pessoa está, exemplo de uma criança aqui, se ela está peso normal, se ela está dentro dos limites, se ela está acima desses limites ou se ela está com obesidade. Então, a gente vai conhecer daqui a pouquinho esses termos. Então, o segundo passo é transformar essa idade em dias. Ela tem 4 anos, converter isso para dias, como que eu vou fazer? Eu vou pegar os 4, multiplicar por 365, que é a quantidade de dias que a gente tem normalmente num ano. Então, multiplicando esse valor, eu vou encontrar 1.460 dias. Depois, eu pego os 2 meses, converto para dias, que é multiplicar esse 2 vezes os 30 dias que normalmente uma criança... normalmente um mês tem 30 dias, variando aí 28 até 31, mas você usa um valor médio de 30. Você não precisa desse valor exato, porque o gráfico não vai permitir você fazer exatamente isso. Então, eu converto esses 2 meses em dias, eu vou ter 60 dias. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá os 4 anos, 1.460 dias, mais os 60 dias dos 2 meses, e mais no início lá 20 dias. Eu somo isso, eu vou ter uma idade em dias, esse exemplo dessa criança, 1.540 dias. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar a partir de 2 gráficos aqui que ele está mostrando. Nesse exemplo, é o gráfico do percentil do lado direito, se você olhar. Tem P99, P97, P85, P50, P15, PI, P3 e P1. Então, esse é o percentil. Eu preciso encontrar essa relação do IMC, do lado esquerdo do gráfico, e embaixo nós temos a idade em dias do voluntário. Então, eu vou encontrar essa classificação a partir desses 2 gráficos. Do lado esquerdo você vê para os meninos e do lado direito você vê para as meninas. Então, o que eu faço? Eu vou traçar primeiro uma reta demonstrando, vou mostrar para vocês o exemplo que deu IMC 13,88, 1.540 dias, sexo feminino. Então, eu vou traçar uma reta vertical, e mais ou menos ali aonde deu a quantidade de dias que o gráfico permite. Então, fiz um traço na vertical 1.540 dias. E depois eu vou traçar na horizontal o valor encontrado em IMC. Lembrando que esse gráfico da direita é para as meninas e o exemplo é para meninas. Então, eu traço, o IMC deu 13,88. Então, é bem aqui perto do 14. Eu traço novamente uma linha na horizontal. 13,88 kg por metro quadrado. O que eu preciso enxergar agora? A intersecção, o ponto de encontro dessas 2 retas. Se você observar bem, o ponto de encontro dessas 2 retas estão entre a linha verde do P3, que é o percentil 3, e acima a linha vermelha do percentil 15. Então, ele está, esse sujeito, essa menina, né, de 4 anos, entre o percentil 3 e percentil 15. Logo acima dos gráficos, a gente vê uma tabelinha que ela vai se enquadrar onde? O percentil, por exemplo, IMC adequado, vamos ter aqueles valores encontrados entre maior ou igual ao percentil 3 e menor percentil de 85. Então, quem ficar entre o percentil 3 e o percentil 85, a pessoa vai ser classificada, no caso dessa criança, como sendo IMC adequado. Então, se você olhar para o lado esquerdo, baixo IMC paridade, são aqueles valores abaixo de percentil 3.
E se eu tiver um resultado do percentil entre percentil 85 e percentil 97, eu vou ter um sujeito com sobrepeso. E se eu tiver com o percentil acima ou igual a 97, eu vou ter uma criança ou um adolescente com obesidade. Esse exemplo aqui ficou entre o percentil 3 e percentil 15, classificado como sendo adequado esse peso atual relacionado com a estatura. Então, esse é o primeiro exemplo de uma criança menos de 5 anos. Um segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é uma criança que tem uma idade de 10 anos, 2 meses e 10 dias, então, novamente uma menina, com peso corporal de 55 anos, com a estatura de 1,5 m. Primeiro passo, calcular o IMC. Então, eu coloco a fórmula, substituo os valores e faço a conta multiplicando a altura vezes a altura para me encontrar esse valor da altura ao quadrado. Divido depois pelo peso corporal. Nesse exemplo, eu vou encontrar um resultado de 24,44 kg por metro quadrado. Qual o segundo passo que eu preciso fazer? Encontrar essa idade de 10 anos, 2 meses e 10 dias, convertendo para meses. Por quê? Porque nesse caso, aquele primeiro gráfico que a gente viu é para meninos e meninas de 0 a 5 anos. Acima de 5 anos, eu vou usar um gráfico identificado para classificar a partir de meses. Então, até 5 anos eu analiso a partir dos gráficos de dias e de 5 anos para cima eu uso um gráfico utilizando como referência meses. Então, vou converter esses 10 anos, 2 meses, 10 dias em meses. Cada ano na nossa vida tem 12 meses. Então, multiplicando 10 vezes 12, eu vou ter 120 meses. A idade, então, vai ficar o quê? Os 120 dias dos 10 anos, mais 2 meses que ela já tem, e os 10 dias, professor. Nesse caso, você não precisa jogar mais um mês para esses 10 dias, porque não completou. Então, fica apenas os 122 meses. Vou para onde? Para o gráfico. Se você observar bem o gráfico, agora está escrito IMC para meninos de 5 a 19 anos e do outro lado IMC para meninas de 5 até 19 anos. Na parte superior, novamente a gente tem aqueles valores de classificação baixo IMC, IMC adequado, sobrepeso e obesidade, e embaixo os seus valores de percentil de referência. Embaixo, se você perceber do gráfico, está em vermelho, tempo em meses, para poder lembrar. Então, vamos lá. Esse exemplo do IMC que a gente calculou deu 24,44. Ela tem uma idade de 122 meses e é do sexo feminino. Então, o que eu faço? Primeiro passo. Vou traçar uma reta vertical do tempo em meses que ela tem e depois na horizontal do IMC que essa menina tem. Então, vamos para o gráfico do lado direito. Então, traçando rapidamente para vocês visualizarem. O encontro aí de 122 está próximo do 113 e o MC 24,44 próximo do 25. Então, traça as duas retas e veja aonde que essas duas retas vão se encontrar. Esse exemplo a gente vai ver que o encontro dessas duas retas está entre a linha vermelha do percentil 97 e a linha azul do percentil 99. Então, só para mostrar para vocês, vocês têm que olhar entre quais linhas estão esses pontos de encontro, não olhar como o gráfico anterior. Eu tenho que olhar entre as linhas, então entre a azul e a vermelha, percentil 99, percentil 97. Olhando lá na classificação em cima, essa nossa criança do sexo feminino está com um percentil maior ou igual ao percentil 97. Então, a classificação dela é obesa. Então, é isso. Eu preciso encontrar o IMC, a idade em meses, encontrar em qual faixa de percentil a pessoa está e vou classificar a partir dessa tabela assim. Existe uma maneira mais fácil? Existe. Você coloca no Google para pesquisar esse termo que eu estou mostrando em vermelho para vocês, cálculo de IMC de índice de massa corporal infantil. Não está escrito ali infantil, mas você precisa colocar calculador, logo acima do vermelhinho você vê aí, ó, cálculo de IMC infantil, você vai cair nesse site
do programa do Ministério da Saúde, chamado Programa Telesaúde Brasil. Abaixo aqui você vai ter que colocar o peso, a altura, o sexo e a idade dessa criança, que não mostra tudo aqui. Você vai preencher a idade com peso, a altura, o sexo e vai pedir para calcular, que ele vai demonstrar para você o valor do IMC e também a classificação. É um programa que depende da internet para ser feito. Se eu não tenho internet, eu uso a partir daqueles gráficos que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora, como que eu vou coletar esse peso corporal e a estatura de uma pessoa? Então, vou mostrar aqui para vocês, a partir desse vídeo, uma balança comum, dessas bem simplesinhas de banheiro de casa. A gente precisa usar dessa maneira. Primeiro, eu preciso subir para ligar essa balança e depois eu vou subir e ficar paradinho em cima com os pés mais próximos do centro possível. Aí subiu, ligou a balança, você pode ver o visor, e depois sobe e espera até que o número se estabilize. O ponto importante a lembrar que eu preciso esperar a balança piscar e parar de mexer, porque se você ficar mexendo em cima, sapateando em cima da balança, ela não vai fixar um valor, você tem que esperar ela fixar esse valor e normalmente elas piscam, demonstrando isso para a gente. Já a estatura, você está vendo aí, eu segurando esse estadiômetro, tá? É uma régua que você mede a estatura de uma pessoa. Então, vou mostrar para vocês aqui o exemplo, como que vai utilizar. Sempre do lado direito da pessoa, você vai apoiar a base no calcanhar do voluntário, vou mostrar ele de várias direções para vocês. E assim que eu tiver isso bem feito, eu peço para que o voluntário inspire o máximo que ele puder, para que corrija aquela posição, talvez, que a pessoa esteja errada ou encurvada para frente. Então, pede para inspirar o pulmão, inspirar, e você olha o valor que adquire. Esse estadiômetro da SANI, você deve olhar o valor exatamente onde a seta está mostrando, e não na parte de cima. Então, deu aí 198 centímetros, é o que você precisa registrar. Se ficar entre o 197 e o 198, eu registro 197,5 centímetros. Mas lembrando, para calcular o IMC, eu não uso em centímetro, eu tenho que usar em metro. Nesse caso, desse valor aqui, eu teria que colocar lá 1,98 metros para calcular o IMC. Beleza, discutimos o IMC. Agora vamos discutir a questão da distribuição da gordura obesa. Como esse procedimento que eu tenho falado para vocês desde o início como objetivo da aula é trabalhar com pessoas obesas. O IMC, por exemplo, é um exemplo que eu vou utilizar apenas com pessoas que são obesas. Ela não vai ser um procedimento ideal para atletas ou para pessoas que são treinador ou treinam a musculação, tem muita massa muscular, vai interferir nessa análise. Muitas vezes a pessoa tem mais massa muscular do que gordura e pode ser que seja classificado como sendo obeso, obesidade grau 3, e a pessoa não é obesa, ela tem muita massa muscular. Então, fique bem claro, o IMC é para analisar pessoas que já têm uma quantidade de gordura acima do normal. Visualmente, você já está vendo isso. Então, você utiliza IMC. A outra maneira de entender essa gordura no nosso corpo, como ela está distribuída. Então, você pode ver das duas figurinhas aí, que nós temos a obesidade androide, que é aquela que você tem um acúmulo de gordura na região do tronco, e temos a obesidade genoide, que a gordura está relacionada ou está mais depositada na região do quadril. Qual é a mais complicada? É a androide, aquela que está mais próximo do coração, aquela quantidade de gorduras que está centrada na região do tronco. Então, a gente vai fazer a análise da relação cintura-quadril para saber se essa quantidade de gordura está mais concentrada na região do tronco ou na região do quadril. Automaticamente, valores mais próximos de risco para desenvolver problemas cardíacos são aqueles que o RCQ apresenta valores que mostram que essa quantidade de gordura está mais concentrada na região do tronco, que no caso aqui é o homem,
que é aquela gordura mais concentrada na região do abdômen, automaticamente mais próximo do coração. E a mulher, a tendência dela é acumular essa gordura na região do quadril. Então vamos para frente. O RCQ é um termo que você encontra com muita facilidade. Você vai encontrar também esse termo como sendo índices de cintura e quadril, ICQ, ou relação cintura-quadril, que é o mais conhecido, que é o RCQ, ou você pode encontrar, como é no livro aí da disciplina, esse termo proporção circunferência cintura-quadril, que é o PCCQ. A forma é muito simples, que é o valor que você vai coletar da cintura dividido pela circunferência que você vai encontrar do quadril. É só dividir esses dois valores em centímetros que você vai classificar ele a partir desses valores aqui embaixo. Quando o resultado dessa divisão da cintura, da circunferência da cintura pelo quadril, para homem for até 0,94, a pessoa é normal. E se for até 0,82 para a mulher, também são valores considerados como normais. Acima desses valores, eu já vou ter o risco para desenvolver problemas cardíacos mais elevado. Nesse slide próximo, que nós estamos vendo aqui, eu posso classificar esse sujeito, caso do homem aqui, a partir da faixa de idade, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69. Uma proposta de Bryan e Gray de 88. Então, ele cria uma faixa de valores, onde que eu posso classificar, um exemplo aqui, de 20 a 29 anos, como sendo baixo risco para desenvolver problemas cardíacos, aqueles valores que eu encontrar abaixo de 83, 0,83. Seria classificado como moderado risco aquele que tivesse entre 0,83 e 0,88. Seria alto risco aqueles valores encontrados para esse homem de 20 a 29, de 0,89 a 0,94. E muito alto risco para desenvolver doenças coronarianas, aqueles valores encontraram acima de 0,94, como a gente viu no slide anterior. Então, eu tenho a forma de classificar com baixo risco, moderado risco, alto risco e muito alto risco para desenvolver problemas cardíacos. Isso para cada faixa etária do homem, e logo abaixo você pode ver que as mulheres têm as mesmas faixas e já são outros valores para classificar as mulheres, tá? Então, eu posso usar apenas aquele 0,94 para homem e 0,82 para mulheres. Vamos classificar com um valor de referência, sendo mais rápido. Mas eu posso classificar também por idade. E aí, como que eu coleto essa circunferência da cintura? Está bem aí escrito para a gente. Coletar o abdômen relaxado, né? A fita será colocada no ponto menor circunferência abaixo da última costela. Então, é exatamente aquele ponto mais fino que a gente tem no tronco, que fica entre o umbigo e a última costela. Então, está mostrando a imagem aí, é aquele ponto mais fino, é a cintura, ok? O vídeo vai mostrar para vocês também esse procedimento com um pouquinho mais de detalhe. Você passa a fita, lembrando que a bobina fica na mão esquerda, depois que você cruza, você troca de mão para ficar mais fácil. E aí você pega lá, olha, para você ver a região mais fina que a pessoa tem no tronco. E aí você é considerado como sendo a medida da cintura. E a circunferência do quadril? A fita deve ser colocada de forma horizontal, tomando como ponto de referência a região de maior volume dos glúteos. Você vai tomar essa medida na região lateral do sujeito. Olha só, o exemplo que a gente tem aqui, um vídeo para mostrar. Do mesmo jeito, passa pela pessoa, a bobina do lado da mão esquerda. Ao você contornar a pessoa, você troca de mão a fita, como estou mostrando, para ficar mais fácil você manipular a fita, para que a fita não fique de cabeça para baixo para você. Então, aí o exemplo está mostrando, naquela região de maior volume do glúteo, você precisa coletar. Lembrando que essas duas medidas tem que tentar estar com roupa de ginástica. Mas se a situação sua não tiver outro jeito, o quadril pode ser coletado por cima da roupa. Mas a cintura tem que tentar o possível ser feito a pessoa levantando a camiseta até na altura da cintura ali é o suficiente. Por cima da roupa vai ser difícil você até identificar visualmente
o ponto correto para mensuração. Agora existe, a partir dessas duas diretrizes que a gente pode ver aí, diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento de síndrome metabólica, ou a terceira diretriz brasileira de obesidade, valores de referências que eles chamam circunferências de abdômen, de risco e complicações metabólicas associadas com obesidade em homens e mulheres. Então, é uma nova medida, nova porque as pessoas não utilizam com mais frequência, principalmente na área da educação física, um valor de circunferência normal para homens e mulheres. Eles usam essa circunferência abdominal, mas na verdade, para nós que acabamos de visualizar o procedimento ali de coleta de cintura, que é aquele valor que fica entre aquela região que fica entre a última costela e o umbigo, que é a região mais fina, é a circunferência. E na literatura desses dois que a gente citou, duas literaturas diretrizes brasileiras aí, eles citam como circunferência abdominal, mas na verdade é a circunferência da cintura. Então, o que esses valores para homens e para mulheres aqui vai representar para a gente? O risco de desenvolver complicações ou doenças metabólicas. O exemplo diabético é o mais comum que nós podemos visualizar. Então, se eu fui lá, medir a circunferência da cintura da pessoa, um homem que for maior ou igual a 94, ele vai ter um risco aumentado. E a mulher? 80, né? Igual ou maior a 80, ela vai ser classificada como sendo uma pessoa de nível de ação 1 para desenvolver problemas metabólicos. O nome da classificação é risco aumentado para complicações metabólicas. Então, é uma referência de medidas da região do tronco, que é no caso a cintura, valores médios para você dizer se a pessoa tem um risco aumentado ou aqui o risco substancialmente elevado para desenvolver riscos, complicações metabólicas. No caso, esses valores de referência para homem é igual ou maior a 102 centímetros e para mulher maior ou igual a 88 centímetros. Então, são valores de referências aí da região da cintura que a gente pode classificar. Composição corporal. Lembramos que a nossa composição corporal ela é feita de quantidade de gordura, massa magra, massa óssea e resíduos. A gordura é aquela gordura subcutânea, a quantidade de gordura que a gente tem no corpo. A massa muscular realmente são os músculos esqueléticos. A massa óssea são os ossos e resíduos são os nossos órgãos que nós temos vitais, órgãos no tronco e o próprio sangue. Então, são resíduos. Só que na hora de analisar a composição corporal aqui, o que a gente consegue analisar através de perimetria, que é o que a gente vai usar como técnica, nós vamos analisar a quantidade de gordura que a gente tem no corpo e o que sobra disso chama-se massa corporal magra, que junta a massa muscular, a massa óssea e o resíduo tudo junto. Nós, através de dobra cutânea e perimetria, a gente não tem condição de fazer isso separadamente. Até tem, mas utilizando algumas outras fórmulas, mas no caso dessa videoaula fica apenas como sendo massa corporal magra, o restante massa magra, massa óssea e massa residual. Temos como fazer a partir de fórmulas a massa óssea, a massa residual? Temos, mas não é o foco dessa aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. Aqui no livro da Fontoura, ela apresenta algumas informações de utilizando perimetria do abdômen médio para calcular o percentual de gordura. No caso aqui, o primeiro exemplo, isso aqui é um exemplo para pessoas, se vocês verem bem em cima, equações de percentual de gordura para pessoas obesas. Não é uma forma aplicável para pessoas que sejam aparentemente magras, tá? Então, ela vai subestimar demais a gordura ou vai superestimar demais a quantidade de gordura. E esses procedimentos é uma estimativa de quantidade de gordura no corpo que a gente tem. Então, homens, essa fórmula é para de 24 a 68 anos. Logo à frente você vê aí o percentual e lá no meio você vê entre parênteses o CA médio. Esse é o valor que você precisa coletar, que ele está chamando isso como circunferência abdominal médio,
Volto a repetir que esse valor de circunferência abdominal médio é a nossa circunferência que a gente conhece. Bem embaixo, amarelinho, você vê aí para lembrar essa informação. Circunferência abdominal médio deve ser medido no ponto médio entre o processo tifoide e a cicatriz umbilical, que é a nossa circunferência da cintura que a gente acabou de mostrar anteriormente na aula. E na mesma forma eu preciso do MC, que é a massa corporal, que é o que a gente também mostrou anteriormente no peso corporal, que é subir uma balança e saber quanto que você tem de massa corporal em quilos, e vou jogar esse valor aqui. E a circunferência do abdômen eu uso o valor em centímetro para calcular. Então basta eu substituir esses dois valores de circunferência abdominal, que é a cintura, e a colocar a massa corporal, quando for homem, eu vou encontrar um valor de percentual de gordura. No caso para mulheres de 20 a 60 anos, a forma você vai ver também que vai utilizar a circunferência abdominal, depois você vai encontrar o Ezinho, que é a estatura, e mais abaixo o MC, que é a massa corporal da pessoa. Eu vou substituir esses valores nessa fórmula e vou calcular. O que eu vou encontrar como resultado? O percentual de gordura. Quantos por cento do meu corpo é gordura? Esse é o valor que a gente vai encontrar. Então, a partir desse valor encontrado de quantos por cento do meu corpo é gordura, eu preciso descobrir quantos quilos do meu peso corporal total é de gordura. Para isso, a gente vai usar essa fórmula do lado esquerdo, PG, que significa peso gordo. Aí você vê a fórmula igual a percentual de gordura, que é o percentual G, que nós acabamos de encontrar no slide anterior, enquanto percentual de gordura através das perimetria, peso corporal e a estatura no caso da mulher. Vou multiplicar esse valor encontrado pelo peso corporal total, que é aquele peso corporal da pessoa, a massa corporal que subiu na balança, eu coloco aqui. Depois que eu fizer essa multiplicação, eu divido por 100 e eu vou saber quantos quilos de gordura eu tenho no meu corpo. Encontrei esse valor, o que sobra, né, desse peso corporal total é a minha massa corporal magra que eu tinha dito anteriormente, que é aquela junção de massa muscular, massa óssea e o resíduo do nosso corpo. Então, o que sobra é chamado de massa corporal magra. A forma mostra aí. Eu pego aquele valor do peso corporal total, que é a massa corporal que você sobe na balança e pesa, menos o peso gordo que a gente acabou de encontrar na forma do lado. Assim, eu tenho os dois valores importantes que compõem a composição corporal das pessoas. Percentual de gordura, peso magro e peso gordo, calculado a partir dessas formas que estão demonstradas para vocês aí. Agradeço novamente por mais essa videoaula, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição nesse e-mail eduardo@unirg.edu.br. Falou!